tudo bem? Boa tarde a todos. Vou estar aqui respondendo agora a respeito do vídeo de um pastor falando sobre o purgatório. Então, que a gente possa assistir junto e dar uma olhada no que vocês acham. Purgatório, uma das doutrinas mais terríveis do catolicismo romano, que anula, né, no seu conceito, o poder do sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas com essa doutrina demoníaca, satânica, mentirosa, o catolicismo diz que tem pecado que é perdoado através do sofrimento, num lugar parecido com o inferno, para o qual os salvos vão, né? Sendo que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bom, esse senhor ele diz que o purgatório, ele teoricamente ele anula o sacrifício de Cristo na Terra. A gente vê que, na verdade, ele não sabe nada do que significa o purgatório, né? Uma das justificativas usada por ele seria em João, 1 João 1,7, né? Dizendo que Cristo ele purifica os nossos pecados. Sim, de fato, Cristo purifica os nossos pecados. Mas como a gente vê ali em Provérbios 24:16, até mesmo o justo cai 7 vezes por dia. Bom, dando seguimento aqui à primeira carta de João, a gente vê aqui no versículo 8 e 9, se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos. Reconhecendo nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos purificar. E é por esse motivo que Cristo ele instituiu e deixou o ministério da reconciliação, como a gente consegue ver na segunda carta de Coríntios 5,18. Quando a gente vai até o padre confessar, não é o padre que perdoa os nossos pecados, é Jesus, porque em todo caso foi Jesus que morreu por nós, foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. O padre ele não passa de um instrumento a qual Jesus usa para essa confissão, porque a gente vê ali em Tiago 5,16, conselho que ele dá: confessai os vossos pecados uns aos outros. Ou mesmo ali em João 20, 22, 23. O que a gente precisa entender, na verdade, são as consequências do pecado. Porque até mesmo Davi, Deus perdoou o seu pecado, mas a consequência disso foi a morte do seu filho. Mas daí, como foi abordado, o pastor disse uma vez em resposta a isso: mas essas consequências do pecado elas são pagas somente aqui na terra. Na verdade, esse nunca foi o entendimento da igreja desde os primeiros séculos. A gente pode citar vários exemplos. Santa Boércio, né? No século II, ele já deixou uma lápide pedindo para que quem passasse pelo seu túmulo pudesse rezar pela alma dele. A gente vê o caso de Santa Perpétua e Felicidade rezando pela alma do seu irmão que estava no purgatório. E ela só morreu após Cristo dar uma visão a ela de que o seu irmão tinha saído do purgatório. Santo Agostinho, no século IV, em suas confissões, onde ele reza pela alma da mãe dele, mesmo sabendo tanto que essa mulher era devota a Cristo. Ou seja, dificilmente a gente vai errar se a gente tiver como base a tradição dessa doutrina que é milenar, essa doutrina que tem aí 2000 anos. Outro argumento para justificar a não existência do purgatório, segundo o nosso amigo pastor Ed, seria que os que estão em Cristo não padecem condenação nenhuma. De fato, Ed, o purgatório ele não é um lugar para os que estão condenados. Ele é um lugar para os que já estão salvos. Vou abrir aspas para o Catecismo da Igreja Católica. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham a garantia da salvação. Aí eu passo para o parágrafo de baixo. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. 1 Coríntios 3, 12, 15, aquele cuja obra de ouro, prata, pedras preciosas, sobre o alicerce resistir, esse receberá sua recompensa. Aquele, pelo contrário, cuja obra de madeira, feno ou palha for queimada, esse há de sofrer o prejuízo. Ele próprio poderá salvar-se, mas como que através do fogo. Você vai falar que não são cristãos essas pessoas. Um dos textos que os católicos usam para tentar embasar essa bizarrice.
E o texto é o seguinte, é Mateus capítulo 5, versículo 26. Veja bem que esse texto não tem nada a ver com o ficcional purgatório. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então eles pegam essa frasezinha, né, no estilo bem católico, sairás dali, né, aquele texto sem contexto, e dali eles tentam embasar o ficcional purgatório. Veja bem, em primeiro lugar, esse texto não está falando de nenhum suposto purgatório. O contexto desse versículo se inicia no versículo 22. E, na verdade, Jesus ali ele está falando do inferno, não do ficcional purgatório. Tá. Já falou bastante, vamos tentar dar uma abordada nesse tema. Bom, ele diz que Jesus usa a prisão temporal, né? Na verdade ele fala assim, que em outras palavras, Jesus ele se refere a uma prisão temporal, né? Jesus usa uma prisão por tempo determinado para se referir a uma prisão atemporal, a uma prisão eterna, mesmo tendo ali uma oração subordinada adverbial temporal, né? Mostra que vai ficar ali um tempo e não um período eterno. Assim como quando Jesus quer falar do pecado contra o Espírito Santo, ele fala que é um pecado que não vai ter perdão. E quando ele fala de outros tipos de pecado, ele diz que tem pecados que não podem ser perdoados nem neste, nem no século vindouro. Mas não diz que não vai ter perdão, né? Basta a gente ler, não precisa ir nem até o versículo 22, basta ler o versículo anterior. Veja bem, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Veja bem que Jesus está abordando aqui a questão da falta de perdão. Jesus está mandando haver reconciliação. Jesus está ordenando aqui que haja um conserto entre duas pessoas, entre as quais haja alguma pendência. E isso não pode estar falando de um purgatório, porque Jesus já deixou claro que falta de perdão leva para o inferno. Se eu interpreto no estilo bem católico, texto sem contexto, que esse versículo está falando de purgatório, eu vou ter que deduzir que Jesus desmentiu tudo que ele falou anteriormente sobre o perdão. Jesus foi claro em dizer que sem perdão, sem perdoar os outros, eu não tenho como ser perdoado de pecado algum. Mas aí o católico entende o seguinte, se você não perdoar seu irmão, você vai para o purgatório. Se você não se reconciliar com seu irmão, você vai para o purgatório. Ou seja, você está salvo, você só vai ter que apagar esse pecadinho aí, porque isso aí é pouca coisa. Não é pouca coisa. Bom, quando ele vai tentar explicar o contexto de todo episódio narrado na Bíblia, dizendo que havia uma suposta contradição ali, se for o purgatório, porque no versículo 23 fala que se a gente não perdoar o nosso irmão, a gente não pode ser salvo, o que realmente é verdade. Só que você precisa entender, como mostra claramente na tradução, irmão é diferente de adversário. Esse adversário não seria o nosso irmão, como quer supor o pastor Ed da Vigília, mas esse adversário, a qual Jesus está falando, na verdade, é a nossa própria consciência. Para que a nossa consciência não nos acuse a Deus durante o caminho. O caminho é o quê? É o nosso tempo de vida. Então eu vou abrir aspas rapidamente para Santo Agostinho. Enquanto fores adversário de ti próprio, a palavra de Deus será tua adversária. Torna-te amigo de ti mesmo e te reconcilias com ela. Pensamento esse, pessoal, não é nada de novo. Quem também defendeu esse tipo de pensamento? Que, só para citar alguns, são Santo Ambrósio, mestre de Santo Agostinho, São Jerônimo, Orígenes, São Cipriano, né? Todo mundo já defendeu esse pensamento de que quando Jesus está falando ali do adversário, esse adversário é a nossa consciência, não o nosso irmão. E nos versículos anteriores, como a tradução é muito bem feita, em grego ali o irmão está como Adelfo, né? E não é Adelfo que está se tratando como adversário ali. Acaba sendo completamente espúria toda a argumentação do Ed, falando que na verdade,
se não tem perdão, você é inferno, não é purgatório. Ou se não perdoar o seu irmão, realmente, né? Você não pode ter a vida eterna, você tem que perdoar o seu irmão. Por isso, se você está de pleno acordo com a sua consciência, você perdoa o seu irmão, você está junto com as escrituras, né? Seguinte, ele está dizendo em outras palavras o seguinte: assim como na justiça humana, quem deve não vai sair da cadeia enquanto não pagar tudo o que deve, da mesma forma, o ser humano que tem uma dívida eterna com Deus, preste atenção, nossa dívida é eterna, ele não vai sair de lá. E uma vez que a sua dívida é eterna, ele nunca vai sair. Mas no que ele está falando agora a respeito sobre essa dívida eterna, né? No minuto 4 minutos e 50, fica aquela pergunta no ar, assim, né? Deus nos cobra essa dívida eterna? Porque como a gente vê ali em Gálatas 5:1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. A não ser que Cristo nos tirou de uma dívida para nos colocar em outra. No comecinho do vídeo você fala que, ele fala no caso, que Deus apaga todas as nossas dívidas, que não há condenação nenhuma, né? Vamos lá em Eclesiásticos 7:37. A liberdade é agradável aos vivos e também aos mortos. Deus nos chama para sermos livres. Em Eclesiásticos 5:14 a gente vê que Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu próprio arbítrio. E uma vez ele me perguntou assim: quando a gente vai pagar a nossa dívida com Deus? Eu falei, bom, enquanto a gente não pagar essa dívida com Deus, então também a gente não pode entrar no céu. Não concorda? Se Deus nos cobra essa dívida, enquanto a gente não pagar essa dívida, a gente não pode entrar no céu. Então, da pena que o homem vai ter que... Não tem nada a ver com purgatório. Mesmo porque Jesus não pode se contradizer alguns versículos depois. O versículo 22 está dizendo que se você ofender seu irmão e não consertar com ele, você vai para o inferno de fogo. Aí, poucos versículos depois, 4 versículos depois, Jesus vai dizer que se não houver esse conserto, você vai para o purgatório, você está salvo? Uma terrível contradição. Então, é o que eu falei a respeito desse senhor estar confundindo adversário com irmão, né? Adelphos, que é irmão lá no grego, não tem nada a ver com adversário, né? Enfim, bom, acho que tá bem explicado aí, né? Eu posso até fazer um vídeo mais para frente mostrando os motivos do porquê os cristãos sempre acreditaram no purgatório, né? Não só os cristãos, até mesmo os próprios judeus oravam pelas almas dos falecidos, né? Isso eu só deixei alguma coisa passar aqui. Acho que é isso mesmo, né? Completamente contraditório o seu raciocínio, né? Infelizmente é um desserviço a Deus, acaba perdendo muitas almas.